Bom dia, amados, que a graça e a paz do Senhor estejam com todos nós, amém? Sejam bem-vindos a mais um simpósio da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, Seção São Paulo, e hoje nós temos a grata alegria e surpresa, no bom sentido da palavra, de ter o nosso querido Robson René aqui, mais conhecido para os íntimos como Robinho. Então nós vamos orar e eu vou pedir ao pastor Nino, o Nino vai apresentar o Robinho para nós. Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, por esta manhã, obrigado, Senhor, por este meio de comunicação que o Senhor nos dá, essa interação que nós podemos ter aqui via Zoom, uma presença virtual. Queremos agradecer, Senhor, pelo privilégio que temos de te servir, pelo chamado pastoral, e queremos, Senhor, neste momento, interceder pelas famílias que estão passando por lutos, pelas igrejas que estão enlutadas pelas perdas dos seus pastores, ó Pai. Eu peço agora em especial pela vida do pastor João Almeida, pela vida do Jadiael, pastor Roberto Trincone, que estão lutando também com essa Covid. Tu és o médico dos médicos, Senhor dos senhores. E queremos, Senhor, seja feita a tua vontade, ó Pai. Usa os médicos, medicamentos, toda a equipe médica, e nos dê, Senhor, acima de tudo, a tua paz, Senhor. Usa, Senhor, o teu filho, Robson, que irá falar aos nossos corações. Temos certeza que seremos e sairemos dessa sala extremamente abençoados, impactados com a tua palavra. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meu amigo Nino. Bom dia, irmãos, graças e paz a todos. Hoje nós temos a grata alegria de poder ouvir o pastor Robson René, querido amigo, chamado por todos nós aqui, que o conhecemos mais na intimidade de Robinho, pastor da Primeira Igreja Batista em Moreira César. Ele tem uma formação tão extensa, se eu for citar todos os títulos, a gente vai ficar uns 40 minutos aqui querendo discutir. Mas ele é um amigo querido, um servo de Jesus, um pastor apaixonado por Jesus, e que tem uma palavra muito importante para todos nós nesta manhã. Uma semana que começou bastante triste, com a perda de nossos colegas queridos, como o pastor Luiz Antônio, e o pastor Sérgio orou agora por 3 nossos amigos que estão lutando pela vida. Então, nesse tempo de pandemia, que está tão difícil para todas as pessoas, está muito difícil para nós pastores também. Então, a palavra do pastor Robson René nessa manhã também será um bálsamo para cada um de nós, tenho certeza disso. Que Deus te abençoe, que Deus te use, querido amigo pastor Robinho. Amém. Bom dia, amigos, boa tarde, boa noite, uma vez que será transmitido aí em outros canais, outras plataformas. Puxa, que alegria poder conversar com vocês, poder interagir e a gente juntos construir um pensamento, juntos poder interagir. Minha gratidão especial ao pastor Sérgio, por esse espaço concedido, nosso presidente. Muito obrigado, presidente. Obrigado, Nino, pelas bondosas palavras de introdução de todos os títulos. O maior deles é ser amigo e receber, inclusive, aí essa devolutiva dos amigos vindo para esse encontro, para a gente interagir, para a gente bater um papo. Eu fui pastor durante 11 anos do Natan Nunes Ribeiro, o irmão do nosso secretário e irmão do Juraci, uma família que é a quinta geração de batistas ainda com pé mudo, e o Natan me chamava de meu menino. Era muito legal isso aí, ter um diácono que cuida da gente e que trata a gente com todo carinho. E de alguma maneira, teve até um colega nosso que certa feita falou: você tem que parar com esse negócio aí, você já está 20 anos andando com a gente, fica com esse negócio aí de menino e tal, mas diante de vocês eu me sinto um menino, um aprendiz, e é nessa expectativa que eu venho hoje aqui para também, diante das provocações, minha palavra não é consoladora, mas é apenas lançando luz para algumas questões deste momento que a gente está vivendo, para junto a gente construir ou começar a construir alguma saída.
Primeiro, preciso dizer, uma vez que esse encontro vai ficar no YouTube, não posso ser leviano ou insensível. A gente começou a semana perdendo um amigo, mais próximos de alguns de vocês, contemporâneo, de universidade, mas perdemos já muitos amigos. E quando eu olho aqui a galeria da transmissão, fico imaginando, por exemplo, Davi Amador poderia estar numa dessas telas, interagindo, contribuindo. Então, não posso ser leviano. A gente vai falar sobre pérola da pandemia e essa coisa de recorte de YouTube. Alguém pode recortar uma fala, né? Fala, pô, o pastor foi lá falar que a pandemia é uma bênção, que a pandemia foi um presente de Deus. Não, não é isso. A gente está solidário, está sensível, está lamentando este fato que surpreende, mas está na perspectiva de Romanos 8, 28, né? De que as coisas que surpreendem, as coisas que não são a vontade de Deus, dentro daquilo que não é a vontade de Deus, o Espírito Santo de Deus entra e Deus, na sua soberania, faz os ajustes para que no meio da dor possam despertar alguns aprendizados para que o povo dele saia enriquecido. Então, todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, e é nessa perspectiva que a gente vai, é nessa perspectiva que a gente avança, né? Para ter um trilho para a nossa conversa, para que a gente possa saber mais ou menos para que caminho a gente vai, eu queria deixar um texto como base, uma passagem que todos vocês estão familiarizados. A gente fundiu os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, pegou uma característica de cada um e chamou o protagonista dessa passagem de jovem rico. Aquele jovem está lá em Mateus capítulo 19, começando no versículo 16, que veio até Jesus e fez aquela pergunta: bom mestre, o que eu devo fazer para obter a vida eterna? E Jesus olhou para ele e falou: por que você me chama de bom? Só tem um que é bom. E na sequência Jesus disse: se você deseja experimentar essa qualidade de vida eterna, guarda os mandamentos. O homem perguntou: quais mandamentos, Senhor? Quais são importantes para ser guardados? E Jesus fala uma pequena sequência: não mate, não adultere, não roube, não dê falso testemunho. No versículo 19 diz sobre a família: honra teu pai e sua mãe, ame o próximo. E foi contando para ele. Ele está familiarizado com essa passagem. Estranhamente, o jovem fala: tudo isso eu já tenho feito, eu já tenho cumprido todas essas coisas. O que mais eu tenho que fazer? E Jesus falou: bom, então, se você quer ser perfeito, vá, venda todos os seus bens, dê o dinheiro aos pobres, então você terá um tesouro no céu. E aí você vem e me segue. De uma maneira forte e impactante, em Mateus 19, 22, a gente tem a notícia que aquele rapaz, quando ouviu esta fala de Jesus, foi embora triste, porque tinha muitos bens. Uma passagem bíblica, uma fala também de Jesus, Jesus fala assim: o que está escrito e como você lê. Sempre acho interessante essa questão de que o que está escrito é uma coisa e como a gente lê, como a gente vê, como a gente absorve, é outra coisa. E toda vez que eu passo por uma passagem que tem um religioso, e a maioria das passagens com Jesus tem religiosos, e a minha formação cristã normalmente me leva a ler passagens de Jesus como se Jesus estivesse falando com aquele que ainda não conhece a Deus, aquele que é incrédulo, aquele que está ligado a algum tipo de Deus estranho ou feitiçaria. Mas, de alguma maneira, eu tenho lido as passagens como Jesus falando com quem é de Deus. E nessa passagem, a gente tem aí um sujeito pomposo, um sujeito cheio de qualidade, de virtudes, identificado até por Marcos como alguém que tem grande valor.
A gente tem um cara que tem uma presença social, tem uma participação aí na sociedade, tem versículos guardados, uma vida religiosa impecável. Em outra denominação, fala a verdade, numa reunião, aí podia até pedir para ele ajoelhar e fazer dele um pastor, né? De impor as mãos e vamos levar ele ao pastoreio. É assim que eu quero ler essa passagem com você, nessa oportunidade, sobre a possibilidade da gente olhar para alguém que tem qualidades, que tem uma presença social e que tem um choque, porque tudo o que tinha era talvez no foco errado, talvez apenas para satisfação própria e não para se cumprir uma missão ou não para se cumprir uma jornada maior externa a si. A força e o peso da passagem está no triste fato de que ele sai da presença de Jesus triste. Saber a palavra, guardar mandamentos, ser reconhecido como alguém de valor, tudo isso, mais do que isso ainda, estar diante de Jesus. Durante um tempo eu até falava, né? Ninguém pode entrar na presença de Jesus e sair triste. Não é verdade, não é verdade. A pessoa pode entrar na presença de Jesus e se não ouvir, se não acolher, se não responder, ele sai triste. Então, do que eu estou falando com você? Estou falando aqui em Marcos 10, em especial, a gente tem a fala de que este jovem chega na presença de Jesus e cai de joelho. E você sabe que o judeu não se ajoelha diante de outro homem. Você lembra em Daniel a resistência para isso? Ele tem toda uma performance, ele tem todo um estilo, ele tem toda uma fala, ele tem toda uma pompa. Mas saiu da presença de Jesus triste. Aí eu comecei a pensar em nós, na possibilidade da gente dominar o livro, saber apertar os botões, saber fazer a sequência de um culto, sair da presença de Jesus triste. Se eu não fosse o pastor da minha igreja, eu não ia na minha igreja. Essa pode ser uma afirmação que você sente no coração, mas não tem coragem de dizer, não tem um ambiente de confiança para dizer. Então, a minha conversa com você não é da igreja pós-pandemia, eu nem acredito nisso. A gente tem algumas papagaiadas que a gente abraça para criar uma pompa, né? Fala de quântico, fala de pós-modernidade, tem as palavras da moda, né? A palavra da moda vai ser pós-pandemia, mas como é que vai ter pós-pandemia se a pandemia nem acabou ainda? Se a gente nem sabe o que está acontecendo. Quero falar com você de pós-pandemia, eu quero falar com você de pandemia. E a pérola da pandemia, que é o título que o pastor Sérgio divulgou do nosso encontro, aquilo que mesmo sentindo a dor da perda dos amigos, a gente consegue ver uma coisa boa que brotou, é a possibilidade de dar um break, a possibilidade de fazer uma autoanálise. Todos nós, eu e você, mensalmente, de maneira direta ou indireta, chamamos os membros da nossa igreja a avaliar-se a si mesmo, não é? No momento da ceia, domingo que vem, vai ter avalie-se o homem a si mesmo. Todos nós, de maneira indireta ou direta, conhecemos lá aquela experiência que o Platão registrou de quando Sócrates é identificado como o homem mais inteligente da Terra e a chegada de Críton lá para falar com a pitonisa, na porta está escrito: conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo. O Diógenes falou que aquilo foi escrito muito anteriormente. Enfim, para nós não faz diferença. Para nós, o que importa é que tanto na sabedoria ocidental, quanto na Bíblia Sagrada, quanto no imaginário coletivo, se conhecer é importante. E nós chamamos as pessoas a se conhecer, a revisar a vida, mas talvez tenhamos dificuldade de dar esse break, de fazer a leitura dos fatos, de fazer uma autocrítica.
Os eruditos, o pessoal da academia está preocupado com a alta crítica dos textos, com a alta crítica. Eu estou preocupado com a autocrítica, com reposicionar o meu coração para não sair da presença de Jesus triste. Fazer a leitura, o que Jesus quer para esse momento? Fazer a leitura, como eu tenho que me posicionar para essa situação, esse contexto. Talvez você tenha percebido que o século não começa quando muda do 0 para o 1. Então, o século XX não começou de 1900, 1901. Começou mais ou menos em 1917, 1920. Os acontecimentos eles vão se desenhando nas primeiras 2 décadas. Você tem a Primeira Guerra, você tem mesmo o movimento pentecostal, 1906. Estou dando um exemplo para a gente não se estender muito, para sobrar tempo para conversar. Está acontecendo a mesma coisa agora. Meu avô, católico roxo, falava assim: 1000 chegará, 2000 não passará. E todos nós ficamos com medo do bug do milênio, de toda aquela coisa na virada do século. Mas a virada do século não foi no 2000. A gente está processando a virada do século. Porque assim, historicamente, precisa de umas 2 décadas para ditar o ritmo. Para aquilo que o alemão chama de Zeitgeist, para aparecer o espírito do tempo. E esse é o nosso momento histórico. Alguns colegas estão sendo recolhidos e nós que estamos ficando por aqui temos em Deus uma tarefa que exige de nós fazermos essa crítica. Fazer a autocrítica, a pérola da pandemia, quem abraçar a pérola da pandemia é poder fazer a autocrítica, fazer a leitura. No samba tem um negócio, talvez você não goste de samba, você é pastor, tem um negócio do break, né? Da paradinha da bateria. A paradinha da bateria é um momento performático, mas é um momento também que cada instrumento vem numa frequência, vem numa cadência. Quando dá o break, é o momento de alinhar tudo de novo e voltar todos no mesmo ritmo, no mesmo beat ali, na mesma batida. É isso. Nós temos, diante de uma sociedade acelerada, a oportunidade de dar um break, parar, revisar. Se tivesse um pouquinho de tempo, eu queria até falar com você sobre aquela curva de sino dos 80-20, sabe? De que 80% dos resultados vem de 20% dos nossos esforços. Mas outro dia a gente conversa sobre isso. Porque o tempo foi passando e possivelmente você gastou dinheiro com um cantor muito alto, muitas coisas foram deformadas, a gente levantou muita poeira e ficou pouco evangelho. E aí, esse é o momento. Autocrítica para saber aonde está o nosso coração. Onde está o nosso coração? O encontro de pastor, a tendência de gastar o grego é alta, mas eu não tenho, gente. Meus professores foram bons, o Ariton, o Omar Simes, o Vicente de Paulo, os caras eram bons nesse negócio de língua. Eu passei na bacia das almas. Então, não vou fazer média com você. O que eu vou dizer é usando as mãos aqui, falar para você assim, ó. Aquele jovem rico estava na vida, perguntou para Jesus sobre a vida, e quando Jesus confrontou ele, ele não quis abrir mão da vida. Entendeu? Ele quis a vida, quis saber, bom mestre, o que eu faço para ter a vida da qualidade de Deus? E quando Jesus falou, abre a mão dessa sua vidinha aqui. Ele falou, pô, eu preciso, na verdade, o que eu queria era estender essa minha vida ao longo da vida. Aí depois você pega lá os negócios de BIOS, de Zoe, distribui aí do seu jeito. Eu não vou entrar nesse negócio com você. O que eu vou te dizer é que tem essa questão do cara querer entrar na vida e não abrir mão da vida dele. Um amigo comum de muitos de vocês aqui, mas vou preservar o nome, que é psicanalista, falou que o pastor é um ser narcisista. Narcisista. Ele tem uma inclinação para se aparecer. Agora com esse negócio de live, aí o cara quer fazer um monte de live, ele quer aparecer. O cara
é um cara que detém, que segura os seus valores, que é o jovem rico. Engraçado isso. Engraçado. Deixa eu falar para você. Quando eu estava na transição do mundo corporativo para a vida pastoral, para poder sustentar minha esposa e tocar a vida em frente, eu comecei a vender uns livros no seminário. E aí cresceu, virou uma livrariazinha. Comecei a fazer uns cafés da manhã e trazer uns autores de livros. Isso era para o seminarista, mas também para os pastores da região ali que eu estava. Eu não era pastor, era um estudante, mas tinha um bom trânsito com os pastores. E fui convidar um determinado pastor. Falei, pastor, estamos aqui, eu estou investindo, tem o café da manhã, o tema vai ser tal. Eu estava trazendo um autor de um livro, o cara que transformou a dissertação de mestrado em livro. E naquilo ali que eu fui convidar o pastor abriu a agenda dele, deu uma folheada, falou, nessa data aqui eu posso falar sobre esse tema. E aí com jeito, né? Porque nada pior do que ferir o ego, né? Falei, não, pastor, então, no caso, é para ouvir, né? Não é para falar. Porque é um autor, aí o senhor pode interagir, ele vai abrir, vai ser interessante. Bom, moral da história, naquele café filosófico que a gente tinha, o pastor não veio, como muitos outros pastores, mesmo a gente querendo investir no crescimento dos pastores, os pastores não aderiram muito a vir ouvir autores de livro, talvez não precisassem mesmo, né? Na década de 90, quando eu fiz o curso de engenharia, tinha alguns professores que de maneira sutil eles iam colocando coisas. Então um entrava e falava assim, engenheiro cai de pé. O outro, ele falava de coisas nobres, falava de marcas de carro, falava de relógios Patek Philippe, falava de vinhos. De alguma maneira, a gente era doutrinado ali algumas coisas para um outro padrão de vida. É possível que nos seminários a gente esteja doutrinando os alunos para eles terem outra escala de valores, ficarem vaidosos. O que eu estou falando para você é que precisa saber onde é que está o coração, onde é que estão os nossos valores, para a gente não sair da presença de Jesus triste. E o Nietzsche falou assim, tudo vai desmoronar. Por que é importante essa fala? Por que eu entendo que ela é relevante para nós? Bom, tanto Baruch de Spinoza como Emile Durkheim falaram sobre o suicídio, como essa questão de gente que teve o afeto ferido. E que o suicida é alguém que está lutando para se proteger, para proteger a sua autoimagem, para se proteger de feridas. Sabem, meus irmãos, nisso que eu estou provocando você, estou chamando você a entender que nós vamos ter que abrir mão de coisas. Talvez na década de 70, fardas e títulos faziam diferença. Talvez os títulos, as coisas vão mudar de uma maneira muito significativa. Eu estou falando de coisas que foram ditas aqui. O ser acima do fazer, pelo pastor Marcelo. Estou falando de coisas que foram ditas aqui. O título dito pelo Israel. E estou trazendo na experiência daquele jovem, de alguém que não quis abrir mão da sua riqueza, um olhar para algo prático, agora nos nossos dias, que pode provocar doenças em você. Doenças emocionais, tristezas. Sair da presença de Jesus triste. Desencanto, decepção, frustração. Puxa, não é para isso que eu fui chamado. Na sociedade, a gente está observando uma precarização do trabalho. Uma precarização, vou chamar de uberização. Que você já percebeu isso, né? Tem um cara contratante, tem o contratado, e nesse meio de caminho
tem um ser aqui que é um trabalhador precarizado. A grande questão é que o trabalhador precarizado, ele está debaixo de uma ilusão. A ilusão de que ele é um empreendedor, que ele é alguém que tem uma rica oportunidade nessa sociedade, que ele é um empresário. E a imagem do pastor se confundiu bastante com a imagem do empresário, do realizador, do construtor, do cara que mede as coisas patrimonialmente. Nessa uberização, vamos pensar no iFood. A pessoa vai fazer uma entrega. O menino está lá com a bicicleta falando, não, eu não trabalho para ninguém, eu sou dono do meu próprio empreendimento. Então, veja, ele passa num buraco na pista, entra a roda da bicicleta, ele cai, sofre uma queda, ele não vai poder falar para o cara do restaurante, ó, quebrei o braço. O cara do restaurante não vai indenizá-lo. O cara que pediu a pizza também não vai indenizá-lo. O cara que tem a plataforma aqui em cima, que faz a conexão dos dois, também não vai indenizá-lo. O que esse cara é? Ele é um trabalhador precarizado. Calma que eu não fugi do assunto. Agora eu quero amarrar todos os assuntos para você. O pastor entrou na modalidade de um trabalhador precarizado. O pastor está na sociedade, a igreja está na sociedade, ela reproduz aquilo que está na sociedade. Se você não fizer uma autocrítica e não perceber, o fato da rotatividade das pessoas vai te fazer muito mal. E a rotatividade é uma realidade. Se você não fizer uma autocrítica e perceber que o tratamento de iFood, sabe, que o cara compra hoje na pizzaria, amanhã na comida chinesa, e depois ele compra um taco na comida mexicana. Não, mas o que isso tem a ver com a gente, com a igreja, então? Tem a ver, porque o cara agora ele pegou gosto, agora ele viu culto na internet, agora ele vai para outra igreja. Se o seu coração não estiver pronto para absorver isso, você vai adoecer. Quem sabe até se matar. Estou falando sobre essa autocrítica porque a sociedade está mudando. Os cultos híbridos serão uma realidade. Vai ter gente que vai vir na igreja uma vez por mês, 2 vezes por mês. E corre o risco de você ficar daqueles caras chatos que fica dando bronca em quem veio, né? É um risco que está sempre presente. Dentro disso, então, o que Jean Baudrillard chamou da sociedade do simulacro, de que a imagem é mais importante, por isso que a selfie é mais importante do que a comida, a nossa imagem pode ficar uma coisa mais importante, e se você tiver nisso o seu tesouro, vai criar aí um contexto de tristeza. A uberização do ministério pastoral, a gente precisa ver aonde está o nosso coração. Coração, quando o jovem ouviu isso, foi embora triste, porque ele estava apegado aos valores. Se, em primeiro lugar, quero chamar você a perceber onde está seu coração, se é na sua imagem ou no que você faz, onde está o seu coração. Em segundo lugar, acho que vale a pena a gente pensar em qual é a nossa motivação. Qual é aquilo que serve de motivo para que a gente faça o que a gente faz? Veja que dentro da passagem, quando o jovem vem a Jesus e pergunta, bom mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Era uma pessoa que já fazia, mas fazia talvez com algumas distorções. O Evangelho segundo os Hebreus, mesmo sendo um apócrifo, traz essa passagem também. No Evangelho segundo os Hebreus, o jovem ele está cercado por gente estrupiada, está cercado por pobres, por maltrapilhos. E é ali que Jesus dá um choque nele. O que você está fazendo, na verdade, você não está fazendo. No Evangelho de Marcos,
a passagem está numa sequência de família. E aí o William Barclay vai falar assim, ó, é possível que aquele jovem ficou rico em detrimento da família. É possível, como em Jesus não há palavras frívolas, não há palavras vazias, Jesus já deu um choque colocando os pais, colocando essa situação, já para ele perceber que o que ele faz está sacrificando outras áreas da vida. Não sei se você está acompanhando, se está vindo comigo. Qual que é a motivação? A motivação é ser grande? O que está custando? Qual o preço? Está custando relações sociais? Está custando relações familiares? Esse desejo de ser grande acaba desconsiderando os outros? Qual é a motivação? E aí, nessa fala, a gente entende também um desejo de enxugar, né? Porque aí, à medida que o cara está na malandragem, de quem quer fazer mais fazendo menos, a gente tem uma dificuldade. Um rabino falou que as questões ligadas aos mandamentos, aos 635 mandamentos, tinham, então, nos 365 mandamentos negativos, uma coisa para cada dia do ano que deveria não fazer. Então, por isso que os mandamentos negativos são 365. Não matarás, não comerá camarão, não comerá lagosta, aquela coisa toda que você já sabe que vai expandir. E nos 248 positivos, os 248 ossos do corpo humano. E aí, dentro dessa fala, então, tinha lá o pacote total. Mas o Davi, no Salmo 15, resumiu em 11. Aí já deu uma aliviada. Em Isaías 33, o Isaías resumiu em 6 mandamentos. O Miqueias, no capítulo 6, resumiu em 3 mandamentos. E o Amós, capítulo 5, versículo 4, resumiu em 1. Tecla que o Abacuque bateu também e que depois o Lutero bateu. Um mandamento só: o justo viverá pela fé. Tendo fé, está tranquilo, não precisa fazer mais nada. A ideia do jovem rico é assim: o que eu posso enxugar nesse negócio? Como é que eu posso fazer um mínimo para estar dentro desse negócio, Jesus? Esse é o pensamento que está naquele jovem rico, no pensamento de fazer um mínimo, de enxugar a vida, de poder, então, ter o máximo de benefício com o mínimo de perda. Motivação. Onde está o meu coração? Onde está a minha motivação? Esses 2 olhares vão ganhar em cor e vão ajudar a enfrentar esse nosso momento. Em terceiro lugar, a questão do foco. Eu gosto daquele negócio do celular, de tirar foto, aquele que dá uma focalizada e embaça tudo em volta. Eu acho que dá um efeito legal nas fotos, isso aí. Parece que na vida a gente precisa um pouco disso também, de ter o foco certo e de deixar tudo embaçado. Mas o que a passagem mostra é que esse jovem embaçou Jesus e deu um foco no lugar errado, sabe? É um risco muito grande de não colocar em primeiro plano o que deveria estar em primeiro plano. E muita coisa pode cegar. A passagem é explícita. É o ponto de contato entre todos os evangelhos, que a riqueza está ali na chave do versículo, né? As propriedades, os bens. O Marcos vai chamar, inclusive, de que ele tinha um patrimônio aí imobiliário grande. Tranquilo, a chave. Mas para nós, a riqueza não é só terreno, a riqueza, para nós aqui, não tem nenhum pastor rico, né? Pô, pastor rico, a gente não tem. É rico, né, gente? Não é quem ganha 30 mil, 40 mil, isso não é rico. Uma garrafa de vinho Chateau Petrus custa 19 mil, tem gente que toma uma garrafa de Chateau Petrus na janta. Então, às vezes a gente fala de mexer com riqueza e o cara fala, eu tô querendo.
Não é disso que eu estou falando, tem rico mesmo. Mas para nós, as nossas riquezas, às vezes são um título, às vezes são um diploma, às vezes são um cargo ocupado, às vezes é um local denominacional, às vezes é uma família. Existem muitas coisas que a gente pode se agarrar e deixar de agarrar Jesus. Às vezes até uma questão institucional. Toma bastante cuidado para gerenciar os negócios eclesiásticos não ser mais importante do que apacentar o rebanho do Senhor. E uma religiosidade, mesmo zelosa, pode ignorar Jesus. Este é o grande ensino da passagem. Uma religiosidade zelosa pode deixar Jesus de lado. Então, a gente tem na passagem dos cegos, por exemplo, quando Jesus cura, né? Um tem uma visão ali, mas todos eles, a primeira coisa que eles veem é Jesus. E nós precisamos ter Jesus em primeiro plano. É um chamado desafiador, porque tem muita coisa que cega. Tem muita coisa que parece boa e cega. Uma coisa que tem nos cegado, até denominacionalmente, é a questão política, né? A gente tinha pilares como batistas, a liberdade de consciência do indivíduo, separação da igreja e o Estado. Parece que algumas distorções têm entrado aí no nosso meio com grandes ícones. Precisa tá ligado nisso aí, nas pequenas distrações, nas pequenas coisas. Porque, para terminar minha fala, e sobrar tempo para a gente conversar, houve um tempo, pelo menos eu, tá? Depois você me corrige se você pensava diferente. Eu achava que aquele negócio de Mateus 24:12, de que no fim dos tempos o amor de muitos esfriaria, seria uma coisa ligada a aumento de maldade, seria coisa ligada a crueldade, seria ligado a indiferenças, ligado, enfim, o amor de muitos esfriar parecia alguma coisa sangrenta, ou no mínimo egoística. Mas talvez você tenha percebido, eu moro em Pindamonhangaba, meus pais moram em São Paulo, eu não visito os meus pais por amor. No período da pandemia, o mais alto período, ainda estamos nele, mas por amor, eu pedi para os vozinhos da igreja ficarem em casa. Por amor, o ministério infantil foi desativado temporariamente. Por amor, não temos ofício fúnebre. Por amor, tem uma geração de criança que não está sendo apresentada no templo. Não é que a gente tem ritualismo, tem algum tipo de misticismo que a criança... Não, apresentar a criança no templo é tornar público o compromisso dos pais de criar no caminho do Senhor. Mas o símbolo tem um peso, simbolizado e simbolizante tem um peso. E é uma geração de crianças que os pais não deram esse sinal público. E o pior, essas coisas vão ficando normais no nosso coração. Não ter velório é um processo que vem se alongando. Eu lembro na minha infância tinha um negócio, né? Nem em casa a gente colocava a cama virada com o pé para a porta, que o pai falava, não, porque o defunto quer velado com o pé para a porta. Tinha velório em casa. Do velório em casa, a coisa foi decrescendo, e agora nem velório mais, que é uma coisa antropológica, todas as representações humanas aí têm esse rito de despedida. A gente vai ficando indiferente, a gente vai esfriando, e esse esfriamento não vem de coisas ruins. Paradoxalmente, é um esfriamento que vem do amor. O que eu vim falar para você, então? Eu vim falar para você que, dentre as coisas que estão borbulhando na minha mente, dentre as coisas que estão chamando a minha atenção, está a necessidade de aprender com este novo momento, de guardar o coração, de ficar
atento para desmascarar distorções de coisas boas que parecem ruins, de não entrar nessa esteira nossa de símbolos, de status, sejam eles materiais ou simbólicos, guardar o seu coração de que questões do modelo antigo não vão prevalecer, e você pode estar agarrado ao modelo antigo e isso vai te adoecer, principalmente para os pastores mais maduros. Vim chamar, então, você a perceber comigo que diante desse desmoronar da sociedade, dessa época de simulacros, de que as coisas são só cascas e não têm essência, nós precisamos guardar nosso coração. Vim chamar você para juntos nós medirmos qual a nossa motivação e para que nós não entremos nessa esteira empresarial e de ser homens de negócios, mas sim aqueles que ouvem a voz de Jesus e seguem o Mestre. Eu espero que algo faça sentido. Se não fez sentido, você ora por mim, que sou um cara que está cheio de dúvida. Mas se fez sentido e você fala, Robson, eu quero pensar junto nesse negócio aí com você para esse novo tempo. Então, fica o convite para a gente pensar. Serginho? Oba! Muito bom, obrigado, Robinho. Muito bom mesmo. Desafiador. Tem aqui uma pergunta feita pelo Gerson e uma palavra do Regis e do Jânio. O Jânio diz assim: ter um foco certo em Jesus e não na fama. Precisamos sim zelar e cuidar do rebanho do Senhor Jesus Cristo. Aí ele cita 2 Coríntios 8, 21. E o Regis, citando Mateus 24, 12. E por se multiplicar a maldade, o amor de muitos esfriará. Essas duas expressões, tá? E o Gerson, não sei se você quer comentar sobre essas duas colocações. Eu quero, Sérgio, sobre a primeira, você pode, por favor, fazer o destaque novamente? Ter um foco certo em Jesus e não na fama. Isso, Precisamos, obrigado. sim, zelar e cuidar do rebanho do Senhor Jesus Cristo. Era essa palavra que eu queria usar, fama. Houve um tempo, até denominacionalmente mesmo, eu lembro da palestra do Walter Longo, A Ordem dos Pastores. Talvez alguns de vocês vão se lembrar disso. O Walter Longo era aquele sócio do Roberto Justus, um empresário muito bem sucedido do ramo de comunicação, e ele falou até num tom assim de indignação, falou: conversei no café, os pastores estão querendo ter um canal de televisão batista. Vocês estão doidos? Perderam o mundo. Sabe quanto custa um canal de televisão? Essa época já passou. Agora é a época da internet. E quando ele deu aquele choque, que acho que às vezes até está no coração de alguns ainda, de ter um programa de televisão, não percebeu, né? Não percebeu que agora o youtuber, o cara tem audiência na internet. Isso fez com que a fama ficasse mais acessível, mais possível. É possível que os filhos, os netos de alguns aqui queiram ser youtuber, porque vê esses meninos sair do nada e tem uma audiência incrível. Então a fama ela pode estar nos likes e pode roubar os corações. Se não guardar o coração, você vai ficar querendo ver quantos likes teve sua postagem, quantos likes teve o culto da sua igreja nesse fim de semana, vai comparar com outro culto, e isso vai virar um chapéu velho, vai te azedar. Então, o destaque que o nosso colega faz da fama, a fama ganhou outros contornos, tá para além do que era na sociedade mais sólida. Nessa nossa sociedade fluida, a fama flui também. Muito bem. Outro dia estava com um amigo numa crise, porque ele tinha tido numa semana ele teve muitos likes no canal da igreja, visualizações e likes, e na outra caiu drasticamente. Aí ele entrou numa crise, ele falou: o que está acontecendo? Infelizmente, os pastores hoje tem muitos que estão atrás da fama, da visualização, do virar youtuber, né? E, já tem agora pastor youtuber já. Né? Bom, a pergunta do Gerson é o seguinte:
O esfriamento e a falta de amor trouxe um peso político negativo para nosso povo, principalmente na questão da relação com o próximo e para com a igreja em si? Como o colega está vendo isso? A questão do esfriamento, principalmente no ambiente da igreja, ele é muito disfarçado, né? É muito disfarçado. Então, para desmascarar, exige uma atenção toda especial. Principalmente agora que nós temos um ambiente externo propício, que dá vazão a nossos instintos. O Paulo falou lá em Romanos 7, né? Falou da nossa luta. A carne sempre esteve presente, mas agora a gente tem um ambiente externo propício. Então, você vai ouvir com naturalidade pastor falando bandido bom é bandido morto, por exemplo. Você vai ver com naturalidade pastor fazendo revolvinho com a mão, por exemplo. Então, a gente vai ter alguns sinais externos que mostram inclinações do nosso coração que não eram inclinações que no nosso chamado original se observavam, né? Então, eu olho com preocupação, sim, qualquer espécie de esfriamento. Ô, Robson, meu amigo Robson, Serginho, só um adentro, por favor. Essa semana eu fiquei frustrado e triste ao ver muita gente lá em Goiânia soltando rojões quando mataram o Lázaro lá, né? Foi preso, mataram, enfim. Inclusive, eu vi vários evangélicos, entre aspas, comemorando. Eu fiquei muito frustrado, eu confesso, né? Tudo está muito politizado e essa situação está horrível e isso está entrando no nosso arraial. E é uma preocupação que a gente tem. E essa reflexão vale a pena a gente repensar sobre isso. Exatamente. Pastor Gerson sempre um olhar crítico, um professor brilhante. É isso mesmo, é isso mesmo. E mais do que isso, corre o risco das suas falas. Eu estou pregando uma série de mensagens em Gálatas 5, e você falar de alguns valores, você ser tido como comunista, né? Não é? Você vai falar de bondade, de benignidade, de mansidão, de domínio próprio. Ué, uma sociedade vingativa, como é que você vai falar sobre domínio próprio? Onde a justiça se confunde com vingança. Será que eu estou sendo comunista de falar sobre isso? Onde, eu não sei, talvez a Bíblia tenha mudado, tenha sido revista, talvez eu tenha deixado escapar alguma coisa, mas até onde eu sei, a vingança pertence ao Senhor. Até onde eu sei, o país tem leis que devem ser cumpridas. Eu não sei se nós já liberamos essa questão de execução. Já está liberado? De tribunal de exceção? Então, assim, no caso específico do bandido, na hipótese de um confronto, é um efeito colateral do confronto, ele morreu. Tudo bem. Meu problema não é com a ação policial. O meu problema é com um pastor que celebra isso. Até porque é um pastor raso. O pastor não pode ser raso. O pastor tem que estar acima do seu rebanho para ajudar a ter outras percepções. Na hipótese, e aí é o ensinamento do cristianismo, né? Por que Deus não acaba com a maldade? Porque para acabar com a maldade tem que acabar com o maldoso. Simples assim, é o ensinamento do cristianismo. Só que o pastor Raso não percebeu é que, assim, acabou com a maldade, matou com o Lázaro. Mas e se na hipótese de ter um fazendeiro que contrata aquele cara como matador, acabou a maldade mesmo? Ou acabou só um foco? E o fazendeiro vai contratar um outro matador para cair o preço das terras, dentro de uma linha de investigação. Entendeu? Então você não acabou com a maldade. Você acabou ali e normalmente acaba sempre com o pequeno, né? Porque nós temos dificuldade em ver uma coisa chamada mal institucional.
a maldade institucional, o racismo institucional e outras questões que a gente pode avançar aqui outro dia. Muito bem. Robinho, o GP pergunta o seguinte: Robson, meu irmão e pensador, ainda fico apreensivo, há muito essa profecia tem sido proclamada, o foco é Jesus. Você compartilha ou entende Deus protagonizando, permitindo um aperto maior a fim de tocar-nos? Muito obrigado e um fortíssimo abraço. A minha internet deu uma falhinha no começo da pergunta, pastor Sérgio. Repetindo. Robson, meu irmão e pensador, ainda fico apreensivo, há muito essa profecia tem sido proclamada, o foco é Jesus, entre aspas. Você compartilha ou entende Deus protagonizando, permitindo um aperto maior a fim de tocar-nos? Muito obrigado e um fortíssimo abraço. Então, na raiz da pergunta tem uma pequena contradição aí, que é o protagonizando e o permitindo, colocado ladeados, né? Eu entendo que a sociedade vai de mal a pior, entendo que a palavra Maranata deve estar presente nos nossos corações, que às vezes está sendo um pouquinho esquecida, parece um evento lá de adolescentes que eu fui, que a menina falou assim, não, pastor, Jesus não pode voltar não, que eu não casei ainda, né? Então, parece que à medida que a nossa vida melhorou, você lembra, os pastores, o salário de pastor era indexado ao salário mínimo, né? 10 salários mínimos, 5 salários mínimos, tal, aquela coisa toda. Nossa vida melhorou, irmãos, como pastor. Pastor tá um playboy pra caramba. Fala a verdade. Você que é antigão, fala a verdade, eu tô mentindo para você. O pastor era um cara judiado, a vida melhorou. Então, de alguma maneira, com a vida melhorando, às vezes com carnezinho também, né? Os meninos com a televisão com tela plana, a vida melhorou e a gente ficou iludido com esse mundo. As coisas estão piorando. A gente não pode perder esta perspectiva. E esse piorar é o piorar da história, que já aconteceu outras vezes. Você dá o rótulo que quiser, se quiser chamar de teísmo aberto, teologia do processo, você dá o nome que você quiser. Tô nem aí. Eu acho assim, que Deus deixa solto e aí chega no momento que está crítico, ele intervém. Então, com Noé, com Ló, no Êxodo, desci para intervir, que o negócio está pesado demais. Romanos 1 começa assim, né? Eu acho que nossa sociedade está solta. A pandemia, para mim, não foi colocada por Deus em hipótese alguma. É a consequência da nossa sociedade, consequência de várias situações, sejam elas bioquímicas, sejam elas políticas. Está solto. Mas Deus vai intervir, porque a taça do Senhor vai encher. É a leitura que eu faço, né? Muito bem. Cleverson faz a seguinte pergunta: o que devemos guardar desta pandemia e o que esquecer quando tudo passar? Bom, todos nós, eu lembro, eu me converti aos 18 anos, 17 na Igreja Batista em Jardim Etelvina, um bairro bastante humilde de Guaianazes. Pastor Sabino pastoreou ali por 38 anos, e durante a minha conversão, a cada domingo eu ouvi o pastor Sabino dizer, e o coral cantando, amanhã pode ser muito tarde, né? A gente sempre achou que a morte era para os mais velhos, que a morte nunca ia pegar a gente. O que a gente descobriu aqui é que colega nosso de 30 anos está morrendo, colega nosso de 50 e poucos anos está morrendo. A gente deve guardar essa instabilidade da vida, essa realidade passageira, essa nossa necessidade de dar valor ao que tem valor de verdade, né? Essa separação do que tem valor de verdade, que seria legal a gente estar em público. Eu queria interagir com você, eu queria perguntar, por exemplo, quem aqui já pagou mais de 5 mil reais por um cantor cantar no templo? Queria fazer essa pergunta. Quem já pagou mais de 10? Quem já pagou mais de 40?
O negócio distorceu. Distorceu. O que a gente precisa guardar? A gente vai guardar. A gente precisa guardar quem esteve do nosso lado durante esse período de pandemia, porque não sei na sua, mas na minha igreja teve uma evasão incrível. O cara não responde nenhuma interatividade sua, nada assim não estou falando de rede social, não, estou falando de coisa pessoal, as trocas, não vai ter que guardar quem está do lado. E a gente tem que guardar os valores verdadeiros, né? E guardar os idosos. Os idosos... Chegou o melhor executivo do país, tá? Ah, então eu até citei ele aí, ó. Isso mesmo. Batista Fala, Jura! Sou bonito! Batista dos quatro costados. Agora você que vai tirar sua foto hoje aí, tem que tirar com capricho. O Robinho, só para esclarecer, o GP é Gilson Pereira, viu? Como estava aparecendo GP, eu não pude... Agora ele é... Para a gente finalizar, Robinho, a pergunta pergunta do pastor Natanael. Nesse tempo pós-pandemia, qual a importância da denominação e da relevância eclesiástica? E aí, é claro, é um prognóstico, né? A gente não sabe nem como que vai ser isso, né? Mas... Eu nunca falo pós-pandemia, né? Mas no pandemia, por exemplo, esse encontro para mim está sendo um bálsamo. Cada quarta-feira foi um tempo de aprendizado, de rever colegas. Veja, para mim ainda é uma coisa um pouco confusa. Já trouxe isso em outras reuniões. Eu era afiliado ao CREA, ao Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura. E o CREA, ele falava com todas as letras. Você paga para nós protegermos a sociedade de vocês. Entendeu? O associado do CREA, ele tá protegendo a sociedade do mau engenheiro. A Ordem dos Pastores, ela não tem muito esse caráter. Ela tem mais um caráter de congraçamento, né? Ela pode proteger a igreja de maus pastores, né? Mas nossa igreja tem uma autonomia. Então, a autonomia da igreja local permite que até maus pastores sejam contratados. Não vamos tapar o sol com a peneira, né? A gente vê isso, né? E a ordem. Mas, então, qual é a importância, então, denominacional? É esse congraçamento, essa possibilidade de investir a Ordem dos Pastores na presidência do nosso amado Sérgio Moreira, está investindo na saúde pastoral, que nós estamos falando aqui. Eu falei para você de suicídio, falei para você sobre depressão do pastor. Esse sair da presença de Jesus triste vai ter muitos desdobramentos. Vai ter desdobramento no casamento, o cara vai culpar a mulher, vai ter desdobramento na saúde, vai ter desdobramento em várias áreas. Então, está sendo investido na formação, acho de grande importância. Agora, a denominação, globalmente, ela vai precisar se reinventar, porque a sociedade está ficando cada vez mais fluida. As grandes igrejas fazem o quê? Elas cuidam por si mesmo, né? Elas vão ter suas iniciativas missionárias, vão colocar seus pastores e pastoras. Então, esse meu chamado à autocrítica, que é para a pessoa física pastor, também cabe para a pessoa jurídica denominação. E aí os seus dirigentes precisam sentar e falar, para que lado nós vamos nesse negócio? Quais são as exigências desse novo momento? Porque se apegar ao modelo antigo, vai ter problema, vai enroscar. Então, espero que tenha respondido, pastor Natanael. Ela é importante, mas precisa se reinventar, guardar os valores e abrir mão das perfumarias. Lembre-se, então, dos 80-20. Muito bem. Falar em 80, ano que vem a ordem completa 80. Que beleza, hein? Muito bem. Robinho, só agradecer a você. Nós vamos agora nos preparar para aquela foto bonita
E, ô Zé, você tá com o violão aí, Zé? Porque eu não vou pagar 5 mil reais, não, mas eu quero que você toque. Se não pagar, eu não toco, entendeu? Robinho acabou de falar aí que tem que pagar. Que tristeza, Aí, ó, tá vendo? Não pode que ensinar. tristeza Né? ouvir isso, Zé Libério. Que tristeza ouvir isso, Zé Libério. Eu ia te trazer aqui para Vila Natal, agora não tenho dinheiro para trazer E você. você acha que eu vou em igreja de pobre? Você tá louco? Ah, desculpa aí, desculpa aí. Ele colocou Pastor 5 Severino, mil você vai como cantar ponto de aqui, Pastor partida, hein? Severino. Vou pegar o violão aqui, Serginho. Enquanto o Severino vai pegar o violão, ô Fabinho, você consegue tirar a foto? Você consegue tirar a foto aí? Olibério, tocar e cantar é dobrado, né, meu? Tá todo mundo apostos aí? O pessoal que está com a webcam fechada, por gentileza, abra aí para nós tirarmos uma foto bonita. Apareceu o Deixa-me pastor aproveitar para Fábio aqui, cumprimentar o Serginho. pastor Genivaldo pelo evento de ontem, de segunda-feira. Prejuízo não estar ali. Amo muito o pastor, é um exemplo dos fiéis para nós, viu, pastor? Parabéns. Obrigado, Robson. Vamos Ô, lá. Renê, Deus abençoe, Renê. Vamos lá, são duas telas, tá? Então, todo mundo sorrindo aí um pouquinho. Sorriso. Segurando o sorriso aí. Vamos lá para a primeira. Uma já foi. Pastor Serginho, Oi. levei um susto aqui, apareceu o pastor Fábio Félix, pensei que era pastor Fausto quando era jovem. Puxa vida, hein? Que honra. Pastor Cleverson, Sim, já que Pronto. o senhor tocou no Foto Severino, tirada. eu acho de quem o senhor se refere, aquele que canta os hinos, como que ele era está? de Campo Limpo. Campo Limpo. Ele está bem? Está bem, está bem. Está cantando ainda. Está cantando ainda, então tá bom. Você Só pode levar, ele não pra cobra, ir ele pra não cobra cá. nada. Ali ele Fica está em frente ao pedindo Libério. socorro. Então agora vamos... Ô Zé, vamos cantar, Zé. E depois o pastor Fausto vai orar, encerrando o nosso encontro. Aí, ó o Fernando aí. Né? Quero agradecer mais uma vez em nome da ordem ao Robinho. Ah, Robinho, antes do Zé cantar, fala para nós o seu livro. Ah, sim. A gente, na verdade, um encontro de casais, a gente acabou aí registrando os tópicos na forma de livro, que chama Casamento, Lugar de Vida. É um acróstico onde cada uma das letras aponta aí para um caminho a se colocar ênfase no casamento para florescer de uma maneira melhor. Obrigado, Sérgio, pela oportunidade. E que se alguém quiser, é só entrar em contato contigo. Espera aí, Zé. Segura aí, Zé. Você fica aparecendo, Zé. Hein, Robinho? Se alguém quiser, é só entrar em contato com você, é isso? Isso, direto aí nas redes sociais. É uma edição... Teria a alegria de mandar, sim. É uma edição independente, né? Não foi... Exatamente. Então, direto com o autor. E aí você vai comprar o livro e ter direito a um autógrafo ainda. É isso aí. Vamos lá, Zé. Ô, Robinho, você escolheu esse cenário atrás de você aí da churrasqueira aí, é porque você tá com vontade de comer o churrasquinho? Você vai convidar sempre, nós? Cara, sempre. Tem os caras que tem uns livros, é bonito, né, meu? Eu tentei na Americanas comprar aquele painel, mas tinha acabado. Você foi falando aí, cara, eu fui lembrando de uma oração aqui. Esta semana até coloquei. Precisamos fazer algumas orações de revisão, como o povo em Neemias 9 fez. E eu vou virar um papagaio, já avisei. O Brasil precisa chorar os seus pecados, a começar dos pastores. E eu lembrei de um hino aqui. Diz assim: dá-me forças, ó Senhor, para te seguir quando preciso for. Que eu já não mais queira revidar quando um outro meu direito usurpar. Lembra? Sei que o mal que eu não quero muitas vezes vou fazer, mas o bem que eu desejo, esse não.
miserável homem que sou. Mas dou glórias a Cristo Jesus, Salvador, tão grandioso. Dá-me forças, ó Senhor, para te seguir quando preciso for. Que eu já não mais queira revidar quando um outro meu direito usurpar. Sei que o mal que eu não quero muitas vezes vou fazer, mas o bem que eu desejo, esse não. Quão grandioso foi teu amor, Salvador, ao morreres por mim, pecador. Tão grandioso. Tão grandioso. É isso. Obrigado, Zé. Amém. Você é 10, Zé. Você é 10. Irmãos, antes da oração do pastor Fausto, quero lembrá-los que hoje é o último dia para o pagamento da anuidade. Por gentileza, pague a sua anuidade, deixe em dia, fique em dia com a ordem. Tá? E você vai perguntar quais são os benefícios. Além dos benefícios materiais, você vai cooperar para ajudar também pastores. Porque, para quem não sabe, parte do que entra, nós também ajudamos pastores com a ação social da Ordem dos Pastores. Tá? Então, tem várias formas de você abençoar e ser abençoado. Agora, por exemplo, nós fizemos a parceria com Logos, um software maravilhoso. Além disso, nós temos o seguro funerário, nós temos o plano odontológico, e está sendo fechado outras parcerias aí para beneficiar os pastores. Tá? E acima de tudo, irmãos, quando você entrou na ordem, você assumiu esse compromisso. Tá? Você assumiu. Ninguém foi obrigado a entrar na ordem. Você entrou por livre e espontânea vontade. E é um compromisso assumido. E palavra dada tem que ser honrada. Né? Então, se houver dificuldades, depois fala com o Jura. Hoje o Jura está aqui do meu lado, só no celular tentando fazer, porque pastor, como diz o Robson, é como toda ovelha, né? Deixa tudo para a última hora. Então, tem um monte de pastor pedindo boleto agora para o Juraci. Mas amém, ele está conseguindo fazer. Agora não está conseguindo fazer. Pelo celular não consegue. Pelo celular ele não consegue. Mas, enfim, não deixe para a última hora, meu amado. Vou fazer depois do almoço, quando eu estiver em casa. Cumpra com o seu dever. Muito bem. Meu presidente, nosso presidente amado, ore neste momento, meu querido, encerrando a nossa reunião aqui. Regis, a sua pergunta, nós estamos trabalhando. Adilson, você pode dar uma palavra em relação a isso, a questão das viúvas? Não sei se é possível. Bom dia, Serginho, bom dia, amigos. Robinho, abraço. Consegui ouvir toda a sua palestra, as reflexões, realmente muita relevância, faz a gente pensar, viu, Robinho? Serginho, parabéns, Jura, parabéns pelo simpósio. Se tem um minutinho, eu quero focar nessa palavra do Robinho a questão da motivação, né? E juntamente com isso, é muito triste, eu como pastor, e nós temos aqui outros pastores experientes, quando a gente vê, Robinho, num grupo, um pastor, por causa dessa polarização que a gente está vivendo, chamar o outro de idiota. Ah, você é um imbecil. Nós precisamos, irmãos, orar por cada pastor do nosso Brasil. Isso tem acontecido, Jura, em todas as regiões do Brasil. Infelizmente, a gente está perdendo o senso do respeito comum. Para defender uma ideia, eu dou um tiro de bazuca no outro porque não pensa como eu. Então, sem entrar no mérito da questão
do viés político, das intenções, né? Eu tenho orado muito, Sérgio, pedindo que o respeito volte, que ele permaneça e que ele cresça, o amor entre nós. Esse simpósio tem ajudado muito, as lives de oração também, e essa palavra do Robinho veio bem a calhar para a gente refletir algumas coisas aí. Eu tenho também falado a respeito da pandemia, né? Não pensar no pós, mas a gente está vivendo ainda, não sabemos quando isso vai acabar. Com respeito à nossa ordem aí, Serginho, nós vamos propor na Nacional contratar você para divulgar o pagamento da anuidade. Sua palavra está bastante correta. Mas nós nomeamos uma comissão no Conselho da OPBB Brasil. O pastor Fausto faz parte como assessor, está aqui conosco. Pastor Sócrates também. Davi Curti, do Rio de Janeiro, é o relator. Nós colocamos um representante de cada região geográfica para participar, Nordeste, Norte, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, e eles estão elaborando uma minuta para orientar as igrejas, porque nós entendemos que quando o pastor falece de maneira inesperada, a primeira ação de ajuda a essa família enlutada, a viúva, é a igreja local daquele pastor. Então, é uma orientação às igrejas para que assumam nesse primeiro momento. E a gente tem trabalhado outras ações, a gente vai divulgar certamente, Serginho, aí no segundo semestre, a gente já tem alguma orientação mais direta com respeito a isso. Um bom dia, pague a anuidade, vamos trabalhar e cuidado com o frio, que o Marcos Vicente aí está no Polo Norte. Muito bem. Obrigado, meu presidente. Pastor Fausto. Não estamos ouvindo. Eu acho que a sua conexão. Não sei. Agora estão... Agora sim. Agora estão ouvindo. Muito bem. Muito obrigado ao colega Robinho, né, pela reflexão desta manhã. O nosso simpósio, já há um ano, ou mais de um ano que nós estamos tendo, né, tem sido uma bênção, que é um estímulo intelectual e espiritual. A gente é forçado a pensar, é forçado a se confrontar, a gente, não é? Mesmo se confronta com aquilo que pensa, e muitas vezes a gente confunde o que pensa com o que crê, e aí a gente tem que se confrontar mais ainda, mas realmente uma palavra que trouxe assim, estímulo ao meu coração, à minha mente, e eu digo amém àquilo que foi colocado aqui. Deus abençoe o colega Robinho, a sua família, o seu ministério, e particularmente aquilo que Deus tem colocado no seu coração para ministrar ao povo dele, não é? Então vamos orar. Senhor, neste momento pedimos que tu faças próspera no nosso coração e na nossa mente a palavra que tu nos enviaste nesta manhã através do nosso colega, pastor Robson René. Muito obrigado, Senhor, por tudo aquilo que nós ouvimos. E agora que estas sementes de reflexão produzam em cada um de nós aquilo que nós precisamos de fazer para sermos aprovados na palavra e aprovados na direção do Espírito Santo. Aquilo que o pastor Adilson acaba de colocar também, Senhor, que a gente trabalhe na nossa unidade como colegas e que quaisquer polarizações, seja qual for a natureza de cada uma delas, que isso não exista entre nós, mas que sejamos feitos conscientes de que somos teus cooperadores. Nós estamos juntos debaixo da tua liderança, visando a tua glória no pastoreio das tuas ovelhas, que temporariamente foram confiadas a cada um de nós. Esteja, Senhor, a tua bênção sobre todos nós neste momento, como a graça do Filho, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo. Amém.